27 Hearts Beats. É isso aí, meu querido, é isso aí, minha querida. Começou mais um programa RVCast. Esse é o meu, é o seu, é o nosso programa de toda quarta-feira. É isso aí, é o RVCast, vê se não esquece. E esse é um oferecimento, esse episódio, esse programa é um oferecimento da Igreja Resgatando Valores. A Igreja Resgatando Valores fica ali na rua Zacarias Dias Cortez, em frente ao número 599, ali na região do Parque Regina, Parque Arariba, Novo Oriente, Vila das Belezas, conhece? Chega lá, vamos lá fazer uma visita. Segunda-feira tem o Grua, terça-feira tem o culto de ensino. Agora a gente está numa reunião com os homens, tá bom? Vale a pena ir lá, trocar uma ideia, orar, tá junto. Quarta-feira, lá na casa do nosso irmão mineiro, tem um ponto de pregação, vale a pena você conhecer. Quinta-feira tem um culto de adoração lá na nossa igreja. Sexta-feira, de 15 em 15 dias, tem um culto lá na casa do nosso irmão Testa, Flaviano. Vale a pena você estar perto, estar próximo. Sábado é o descanso, é o sabá, é o sabate, né? Como diz os nossos amigos aí judeus, nossos irmãos judeus, né? E domingo é o dia da celebração, o dia do culto da família, às 18 horas, ali na rua Zacarias Dias Cortez. Vale a pena você estar conosco, tá bom? Quer conhecer mais? Entra no Instagram, coloca @resgatandovalores_ e você vai estar por dentro de todas as informações, todas as programações do que acontece ali na Igreja Resgatando Valores. O RVCast também é um oferecimento do Estúdio Os Crentes. Estamos com parceria aqui com o Estúdio Os Crentes, tá bom? Aqui tem uma produção top, tem essa sala aqui legal, uma estrutura bacana para você poder fazer as suas videoaulas, fazer o seu podcast, gravar aquilo que você precisa de gravar, o seu clipe. Quer gravar um clipe? Procura o pessoal do Estúdio Os Crentes, tá bom? Produções maravilhosas. Enfim, vale a pena trocar ideia com esse pessoal. Inclusive, o Estúdio Os Crentes tem também aqui um espaço onde você pode receber os seus convidados, fazer um comes e bebes. Temos também uma sala de reunião para você escrever a pauta, conversar sobre aquilo que vocês vão falar sobre a gravação, tá bom? Também o nosso parceiro, eu não poderia deixar, Dona Irene Gastronomia, tá bom? Aqui embaixo vai estar as informações, vale a pena você conhecer esse pessoal, trocar uma ideia, estar perto, porque é um pessoal aí que fomenta a cultura, principalmente a nossa cultura cristã, tá bom? Que Deus abençoe. Eu te peço que você já deixe o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho de notificação, interaja conosco, porque você interagindo, o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante e mais pessoas receberão esse conteúdo e mais pessoas serão edificadas. E aí eu denomino aí você como um missionário da web. Seja um missionário da web, interagindo conosco da forma que você pode, compartilhando, ativando o sininho de notificação, deixando seu comentário, deixando o seu like. Mas pastor, começou agora, será que eu vou gostar realmente? Se você não gostar, não tem problema. No final, quando você terminar, você vai lá e dá um dislike. Você aperta lá o dedinho para baixo e tá tudo certo. Eu só quero que você ouça, que você assista, porque hoje você vai ser edificado em nome de Jesus, tá bom? E hoje nós estamos aqui, não sei se eu posso dizer parte 2, mas ele tá aqui, ó. Quem nunca ouviu rap evangélico, eu levo a sério, é ele mesmo, Black A. Corta pra nós, produção, juntamente com o nosso irmão Anderson, lá do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, meu amigo. Amém, pastor Marcelo. Vamos trocar uma ideia hoje sobre o testemunho do nosso irmão Anderson, como é que foi. E a gente sabe que se Deus alcançou o Anderson, Deus também pode alcançar você ou alguém que você está aí pensando agora. Por causa do testemunho desse cara, Deus pode alcançar alguém em nome de Jesus. Como o Anderson é a primeira vez, olha aqui nessa câmera aqui, Anderson, e deixa as suas credenciais. Quem é o Anderson, da onde que veio, o que você faz hoje e o que você veio aqui conversar com a gente.
Então, pastor Marcelo, primeiramente, boa noite, né? A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, né? É um momento de alegria, de poder estar aqui a primeira vez, né? Honrar o nome do Senhor Jesus Cristo, né? E conhecer você, conhecer as demais turmas aqui, a produção. E eu vim dar um passeio aqui em São Paulo, né? Na casa do Black A, né? O irmão em fé, meu pai, meu convidado, pastor. na fé também. Ele me convidou para uma grande obra aqui também, né? E estou aqui, recebi esse convite do pastor também para falar um pouco do meu testemunho, né? Sou paraibano, Boqueirão, conhecido como Cidade das Águas, mas atualmente hoje eu estou no Rio de Janeiro. Faz 8 anos que Para eu tô quem no não Rio de Janeiro. sabe, se for lá voltar lá nas ideias lá do testemunho, certo, pessoal? Vocês vão entender que Boqueirão, onde ele tá falando Paraíba, é a minha terrinha, Natal. É o episódio 3, se eu não me engano, do 3. nosso Podcast. Do nosso podcast, o episódio 3. Lá eu falei um pouquinho do meu testemunho e o relato de onde eu vim, né? E na verdade, assim, pessoas que teve resultado, esse é um mano que teve resultado. E assim, é um combustível para nós continuar. Continua fazendo porque tá dando certo, mano. Black, muitas pessoas te conhecem. Terminou? Falta mais alguma coisa, irmão? Não, a gente vai... Falta bastante coisa, tem um testemunho ainda, né? A gente vai conversar bastante coisa. Mas quer falar mais alguma coisa da sua vida, de quem você é, ou posso deixar esse mano falar? Pode deixar? E aí, Varão? Eu sei que muita gente já te conhece, mas fala aí quem é o Black A. Calma aí, Fala aí eu quem é o pensei que eu Black tava A, de mano. banco, né, rapa? Fala aí quem é o Ninguém me Black deu A. um salve mais. Fala aí Ninguém quem é me o Black ligou, A. o Marcelo não pá, mas aí, pastor, obrigadão pela oportunidade. O Black A é aquele mano que, assim, na verdade é a carta de Cristo, né? O apóstolo Paulo, ele relata sobre esse fato, que a gente temos que ser carta de Cristo. Porque, assim, se necessário for, pregue, mas aí, né, é mais importante você pregar com a sua vida para as pessoas, sabe? Para alcançar o próximo, seu vizinho, alguém dentro da sua casa que está necessitando. O Black A é um mano que entendeu o evangelho, que entendeu o vinde, né? Porque, na verdade, quantos trupicão eu tive já, né, pastor? Quantas decepção, sabe? Erros que eu vim de vários erros para aprender a hoje estar aqui e me tornar quem eu me tornei na presença de Deus. Mas aí, Black, você passou por tudo isso, mas você mudaria uma vírgula ou um ponto da sua história? Não, mano. Porque foi tudo isso que eu passei, que eu me tornei hoje. E hoje eu tô aqui, eu glorifico a Deus por fazer parte dessa família, né? Entendi o que é o vinde. Não é fácil permanecer no vinde, pessoal. Por quê? Você tem que baixar a guarda, pastor. Você tem que entender que algumas coisas que você aprendeu, sabe? Falácias erradas. E você tem que voltar para a base, baixar a guarda e aprender e entender que tem coisas que tem que desconstruir na sua vida, sabe? Tá. E você se dedicar, sabe, nessa parada, para as coisas fluir, pastor. O seu episódio que a gente gravou, já subiu já pro Spotify. Então, você que está nos escutando, assistindo aí e tal, não consegue ver pelo YouTube por alguma, sei lá, alguma forma ou alguma... Corre lá no Spotify, não tem problema, dá o play lá, o episódio 3 está lá. Você vai ouvir o testemunho desse cara aí que é top de verdade, tá bom? Ô Anderson, quem era o Anderson antes de conhecer a Cristo? Então, pastor Marcelo, o Anderson ele era bem mais jovem, né, na época, ano de 2016, né? Eu estava com 26 anos ali, hoje eu tenho 35 anos, né? Deus ele deu continuidade, ele me deu mais uma oportunidade de viver na vida, né? E em 2016 eu na Paraíba, pastor Marcelo, o Alisson, ele, se não me falta a memória, eu estava morando em São Paulo, não era, Black, ainda? Você chegou ali no começo do ano de 2016, foi isso? 2016. Janeiro, né? Só que o Alisson, o pastor Marcelo, ele chegou afastado e eu não sabia, né? Nós fomos criados desde pequeno junto. A cidade é uma cidade pequena, 20 mil habitantes, e ali nós morávamos, bem dizer, na mesma localidade, próximo, né? Só que a família dele morava em frente à minha casa. Aí eu passei a ter um relacionamento profundo, de familiar, irmão, crescendo de irmão. De pequeno. Praticamente a gente se chama como se fosse um irmão de sangue. Verdade. Né? E aí, Deus ele já trabalhava no mundo espiritual. E eu não sabia quem era Deus. Talvez ele também não sabia quem era Deus, que eu acreditava nisso. Mas era igual Jó. Eu via falar, mas não sabia quem era.
aconteceu uma tragédia com o Alisson, né? Como ele já falou do testemunho dele, muito forte, muito edificante. Ele veio para São Paulo, passou uma temporada, depois volta. E Alisson voltou e ele já veio abraçar os amigos nas ideias da cultura do mundo. Não na cultura cristã. A cultura do mundo, eu envolvido, eu ia me envolver com ele de volta. Alisson chegou, se abracemos, comecemos a andar junto, comecemos a beber. Eu, o Alisson, o Black ficava até altas horas, 2, 3 horas da madrugada. Nós na madrugada. Daquela turma toda que saía 4, 6, só ficava eu e ele. E eu não entendia porque- Saía 6 caras pra beber, pra zoar, pra ficar a noite toda Só sobrava aí na o balada. Lucas. Todo mundo saía fora e os dois ficavam até no finalzinho. É como se ele tivesse um cuidado em mim ali, naquele momento também, né? E eu com ele... Na verdade, assim, a gente tinha um vínculo muito forte desde criança, né? Porque o Anderson é um mano que morava na frente da minha casa. Eu, como saía, às vezes, da minha casa para ir para minha avó, porque lá eles acolhiam muita gente. Então, minha avó era um povo que acolhia também os povos da rua. Assim, que morava na frente, tinha convivência. E o Anderson nós cresceu de pequeno. Então, sempre teve essa afinidade nós dois, sabe? E, assim, é um cara que tem dado certo o evangelho na vida dele, né, mano? Certo. Nós vê que teve resultado, sabe? Mas antes era um cara que bebia, usava droga. Pastor Marcelo, eu tinha um vício profundo, né? Eu comecei a beber com uns 14 anos de idade. Mas teve alguém na sua família que tinha alguma referência, assim, de beber muito? Meu pai, Bebia muito? ele bebe. E bebe ainda? Na época ele te levava pro bar ou e Meu tal? pai, ou não? ele nunca me incentivou a beber, mas eu andava para os cantos com ele. O que me incentivou a beber, pastor Marcelo, foi a amizade. Amigo já adulto, colocava eu para cheirar a tampinha de álcool. Não, bebe só um pouquinho. E foi nisso aí que eu aprendi a beber álcool, né? É uma simplicidade. Não tem nada a ver. Normal. É o que eu tenho falado, gente. Essa palavrinha não tem nada a ver. Tem levado muitos para perdição. Cuidado com esse não tem nada a ver. Seja você que não está na igreja, seja você que está na igreja. Quando alguém falar não tem nada a ver, pode contar. Que se você for pesquisar, ver certinho, tem alguma coisa a ver sim, vai dar ruim, não vai dar bom no final. Então, cuidado com esse nada a ver. Esse nada a ver é uma cidade lá, eu vou falar o nome escrachado, lá do inferno, que tem levado muitos moradores para lá, tá bom? Então, cuidado com o amigo e fala, não, isso não tem nada a ver. Não, isso não tem nada a ver. Tem a ver sim. Cuidado que o nada a ver tem levado muita gente pro inferno. Aí, pastor Marcelo, eu já me tornei a começar a beber. Aí a idade foi passando, ficando adulto. E ali eu já entrei na prática, né? Só bebia uma vez no mês ou em 3 meses. Só que as coisas foi agravando que eu não percebia. E quando chegou certa idade, 22 anos, eu já estava bebendo todo final de semana. 23, 24 anos, já estava bebendo 3 dias na semana, 4 dias na semana. Até os 26 anos. E foi aí que o Alisson entrou na minha vida. De uma vez, quando ele veio de São Paulo. Ô Alisson, é o que eu tenho falado, cara. Meu, não adianta ser... Às vezes os caras falam assim, bebida não... O crente pode beber. Meu irmão, uma hora vai dar ruim, cara. Você pode começar com... um vinhozinho, é só um pouco só de vinhozinho. Meu irmão, uma hora esse vinhozinho não vai mais te satisfazer. Então, cuidado com as raposinhas, porque as raposinhas, elas vão crescer e vão destruir toda a sua colheita aí. Cuidado com as raposinhas. Eu queria pegar um gancho do Anderson aqui para falar, né, mano? Assim, na verdade, né, Deus... tem pessoas que falam assim, mas Deus não vai fazer aquilo que eu não quero. Mano, você tá enganado, mano. Porque, na verdade, eu tava em São Paulo aqui, eu não queria ir pro Nordeste, mano. Na terra do meu sofrimento, sabe? Algo que eu tive um trauma ali. Então não passava pela minha cabeça de ir pro Nordeste. Eu lembro quando Deus tomou alguém para falar para mim que ia me levar para lá. Eu falei, não vou. E eu comecei a endurecer meu coração e, sabe, se esquivando de Deus. Mas de Deus ninguém foge, porque se Deus tem um plano na sua vida e vai usar a sua vida em determinado lugar, Ele vai fazer você encaixar no propósito dele, entendeu?
E foi onde eu saí, eu fugindo, aí eu fui noutra igreja, chegou lá, Deus parou o culto e falou pra mim. Deus falou pra mim que vai te levar na terra do seu esquecimento, onde você foi envergonhado. E lá tem uma grande obra, você não quer ir não, mas se prepara, que ele vai te levar pra lá. E eu cheguei lá na cidade sem nada, perdi tudo, coração velho, preto, duro. Então assim, Deus, ele provou, sabe, que realmente foi ele que me deu a direção de lá. Então, talvez eu era necessário passar por tudo aquilo e estar lá para quê? Para mudar a minha história, entendeu? E apagar aquele sofrimento que eu tive, entendeu? Na verdade, não foi nem só por você também, né? Tinha uma leva de pessoas Sim. que Deus ia usar a sua vida para poder também atrair essas pessoas para a presença do Senhor. E aí, você chegou aí com seus 25, 26 anos, já bebendo já todos os dias. Então, chegou a ser aquele bêbado que ficava assim, na rua jogado? Como que é? pastor, eu ia caminhar para esse destino aí, só que pela misericórdia de Deus, ele entrou com providência, mas o destino era para ir para esse destino, né? A família nessa época, como que a família te via? A minha família, ela me via meio desacreditado, né? Que eu ia terminar daquele jeito como meu pai, porque naquela época eu sempre fui solteiro, né? Tinha fase que eu tinha assim, né? Tinha aquele namorozinho, aqueles fica-fica. A bebida me levava para dentro de prostíbulos, né? A bebida, ela me fazia andar com pessoas erradas, pessoas que cometiam crime, pessoas que cometiam assalto. E ali eu estava naquele meio, por conta da bebida. Só que eu não praticava o ato. Mas a bebida, ela me tornava agressivo, muitas das vezes estressante. A chegar a um ponto de uma vez eu tirar uma brincadeira, pastor Marcelo, e o cara, ele não gostou da brincadeira, e esse cara, ele foi me matar enforcado. Tudo por conta de bebida. E ali eu fiquei desmaiado, minutos, e alguém chegou, outro conhecido meu chegou e tirou o cara de cima, e no outro dia me contou, né? E ali foi um livramento ao qual eu não sabia que Deus já estava me dando um livramento. Mas só que o Alisson ainda não tinha chegado ao meu encontro, né? Eu passei toda essa trajetória e depois o Alisson entrou na minha vida, comecemos a sair, voltar a falar, ficava até altas horas, depois íamos para casa. Só que chegou um determinado tempo, na fase, que eu não estava vendo mais o Alisson Black. E eu cheguei a perguntar, cadê o Alisson? Não, o Alisson não tá mais por aqui, o Alisson saiu. Aí eu, cadê o Alisson para nós beber? Cadê o Alisson para nós sair? E nada do Alisson. Só que chegou um certo dia que eu vi ele. Você já tava com salão, Black? Tava com salão. Salão. A gente já tava com salão. Tinha uma barbearia lá, né? E aí, Alisson, como é que você tá? Você nunca mais marcou aí para nós tomar uma cerveja, sair, dar um rolê? Eu tinha uma motinha lá, pastor. Tinha uma motinha lá. Aí o Alisson olhou pra mim assim e falou, Anderson, que eu lá era conhecido como Pim, mas meu nome é Anderson. Você já me chamava de Pim lá, né? Pim. É o seguinte, eu não tô nesse mundão mais não. E como assim, Alisson? Não, Anderson, eu lá em São Paulo, eu era da igreja e eu decidi voltar pra igreja. Anderson, eu sou um servo do Senhor, cara. Eu não me vejo aqui no mundo não, mano. Eu tô na igreja, mano. Eu não quero isso pra mim mais, não. Sabe, eu acredito nesse testemunho que você está contando por dois motivos. Primeiro, que o senhor está testificando aqui. E as palavras que você está falando aí é igualzinho as palavras que ele fala mesmo. É desse jeitinho mesmo que ele fala. Sotaque? Não, a forma de falar é certinho mesmo. E o engraçado, pastor Marcelo, que assim, se você for ver e tirar pro lado da psicologia, você vai ver que eles apontam o quê? Que o cara, para a palavra entrar e surtir efeito na vida do cara, ele tem que passar de 3 a 6 meses, sabe? Sendo purificado, sabe? Desintoxicando, sabe, pastor? Então, assim, é verdade, só que tem casos e casos. O antes é um caso raro, que onde ele chegou na igreja, da situação que ele veio para Cristo, ele veio caindo, pegando nas paredes, entendeu? Quando o Black, lá na barbearia, falou que não estava mais, qual que foi sua reação? A minha reação é que, nós no mundo, acha estranho, é como se, e agora, é meu parceiro. É como se diz, ele era melhor com nós aqui, trazia animação daquele jeito. Você tá entendendo? Mas a realidade não é essa. Porque tem pessoas que, quando nós se converter a Cristo,
Alguns vão falar que nós era melhor quando era do mundo. Só que tem uns que vai falar que nós estamos no caminho certo. E tem esse lado aí, né? Só que o que eu achei lindo do Alisson, do Black, que ele nunca foi um crente religioso de julgar e de querer puxar você de uma vez. Não, vamos para a igreja agora, tem que ser crente. Ele nem me convidou. Primeiro, ele não me convidou. Certo. Ele só se apresentou. Não, antes eu estou na igreja tal. Beleza. E eu segui minha vida. Bebendo, pá. E o Alisson já cortando o cabelo lá, fazendo, né, o ID do Senhor lá com as outras turmas, né? Deus toma nele para outras pessoas. Aí entra agora, pastor Marcelo, que certo dia eu cheguei tão pesadão em casa que eu fui jantar à noite no domingo. E eu comecei a falar mesmo assim, eu digo, Deus do céu, se o Senhor existe, muda a minha vida. Eu não aguento isso mais para mim. Eu com 26 anos, eu olhava assim ao meu redor, depois que o Alisson saiu de perto de mim, que Deus tirou ele da bebida, trouxe ele para o caminho de volta, que eu saía com a outra turma, todo mundo saía e se dispensava, e eu ficava só. Eu vou abrir um parênteses, né? As pessoas acham que a bebida é só aquele mundo ali e já era. Sim. Mas, na verdade, ao invés de ela estar recebendo vida, na verdade, ela está recebendo o que? É morte. Ao ponto que ela vai falar assim, me tira daqui que eu não aguento mais, cara. É verdade. Eu não aguento mais. Talvez você que está assistindo aí, o Anderson falar, tem uma esperança para você, cara. A esperança não é você pegar a corda e se enforcar. A esperança não é você voltar pro bar, para um lugar que você nunca deveria ter ido. A esperança é você abrir o seu coração e deixar Jesus Cristo entrar. Essa que é a esperança. Isso que você precisa. Olha só o que vai acontecer na vida desse cara a partir de agora, que ele vai contar para nós aqui. Quando você falou assim, Deus, muda a minha história. Deus muda a minha história. Eu só chorava em prantos. E eu comecei a fazer uma realidade da minha vida. Eu com 26 anos, né, muito jovem, sonhos para conquistar. Nunca fui de tratar ninguém mal. Eu só trabalhava, bebia, meu vício era esse, né? Só que a bebida já estava levando para cigarro, para maconha. E pessoas ao meu lado tiravam cocaína. Era pouco tempo para, eu acredito, que ia acontecer de eu entrar ali também. Sim, é uma porta, né? Era uma porta, porque eu já estava na maconha. Pegava o cigarro de maconha quando estava doido. É real, né? Porque ele começou a beber uma vez a cada 3 meses. Aí gravou, né? Vai gravando, real. Aí, pastor Marcelo, eu só chorava em casa, aí eu comecei a ter uma realidade ali da minha vida. Senhor, trabalhava, eu tinha um salário mínimo naquela época, em 2016. O salário mínimo era 500 e pouco reais, mas o dinheiro era só para bebida. Muito pouco, né? Só para bebida, pastor. Não rendia nada. Eu não via nada do meu dinheiro. Eu tinha uma motinha, eu tinha que pedir até dinheiro emprestado para colocar gasolina para trabalhar a semana todinha. Trabalhava um mês para gastar em bebida, comprava devendo, ficava devendo às vezes cerveja no bar para poder pagar. É verdade. O antes passa pegar o salário dele e saia pagando os bar tudo. Isso aí eu lembro. Não para nada. Aí eu comecei, Deus, se o Senhor existe, muda a minha vida. Eu não tenho esposa, eu não tenho mulher, eu não quero isso mais para mim não. Faz tempo que eu tô assim, eu não quero mais. E isso, antes disso, minha pressão era alta, através da bebida. Comecei a tomar algumas injeções, né? Meus rins doía. Eu já estava urinando quase sangue. E o médico olhou assim para mim um dia. Você tem que ir devagar, porque você é jovem, você é novo. Você pode morrer, né? E eu escutava muitos relatos que a bebida não mata. E muitas das vezes minha mãe dava conselho, só que eu defendia aquele que me estava estragando e matando. Só que eu já estava no fundo do poço, pastor. Mas eu defendia a bebida, não é a bebida que está me ofendendo. Talvez foi uma comida, talvez eu não dormi bem, talvez não. Sempre tinha a desculpa para o álcool, mas era o álcool que estava me acabando. Eu cheguei a um ponto que só Deus. Aí eu falei, só isso, Deus, se o Senhor existe, muda a minha vida. Aí passou-se uma semana, quando eu falei com Deus, parece que as coisas virou de cabeça para baixo. Ficou mais pior ainda. Mais pior, pastor. Aí, certo dia, esse homem de Deus chega na minha frente. E aí, Anderson? Fala.
eu tenho um convite para lhe fazer, pode falar. Vamos na igreja comigo essa semana escutar uma palavra? Hoje, vamos hoje, mais tarde. Não, mas você tinha marcado um dia ou foi dia antes? Foi de manhã, aí eu falei, vamos, bora. Ele falou, Alisson, se eu não beber, eu vou. Aí eu olhei pra ele e falei, mano, agora deu ruim. Porque, mano, é final de semana, você bebe, filho. Deixa eu só abrir um outro parênteses aqui. Eu sei que a conversão dele foi assim, mas você vê que na oração que ele fez, Senhor, muda a minha vida. Só isso. Até mesmo Deus mudar, não foi tipo assim, pisquei o olho e pronto, agora eu sou... Teve um processo. Teve um processo, né? Teve um tempo. Tempo de oração, gente orando, buscando. As pessoas querem, tipo, falar assim, Deus, muda a minha vida. Pronto, pisquei, agora eu sou um cara... Não é dessa forma. Existe um processo, existe algo que vai acontecer no mundo espiritual, no mundo físico, para até mesmo selar aquilo que realmente se deve acontecer. E aí ele te fez o convite, cara, e aí? Aí, pastor Marcelo, ele me fez o convite. Só que quando ele me fez esse convite, eu achava que ele não ia vir, não. Eu não dei nem a mínima, né? Eu só disse, vamos para respeitar. Aí eu falei, beleza, bora. Porque eu entro em qualquer lugar, vivi entrando em prostíbulo e tal, e por que eu não vou numa igreja escutar a palavra? Aí, pastor, eu lancei essa palavra, eu acredito que foi no coração dele. Não, na verdade, eu vou abrir um parênteses aqui. Quando eu fiz o convite pro Anderson, eu fiz o convite pro mano que morava na frente da casa dele. Se estiver assistindo, um abraço, eu te amo, mano. O que acontece? Na frente da casa dele. Aí eu fiz o convite pros dois, porque eu sempre orava, Deus, eu preciso que o Senhor me direcione, mano. Aquela alma que vale mais do que o mundo inteiro, aquele que quer. E Deus me direcionou, eles, entendeu? Aí eu fiz 2 convites. Falei, mais tarde eu venho. Se eu não beber, não, vou vir. Aí eu fui. Cheguei na porta, quando eu encostei a moto, aí quem saiu? O outro mano, que não veio. Ele não tá aí não, meu. Foi descarregar um caminhão ali pro patrão dele, pode ir embora. Aí eu falei, caramba, ele não tá, mano, mas Deus. Aí eu montei na moto, passei o pé e fui. Tô descendo na rua de baixo. Quem vai entender isso? É quem tem realmente sensibilidade com Deus, mano. O Espírito Santo de Deus falou pra mim assim, volta lá que ele tá em casa. Eu falei, mas Deus, o cara falou que não tá, volta. Ele mentiu, mano, o menino. Aí eu voltei. Quando eu voltei, o Anderson veio ao meu encontro. Ele já veio assim, já, ó. Pegando as poeiras, como é que eu tô? Não dá não, tô louco. Aí eu falei, agora? Senhor, aí Deus falou, abraça, dei um abraço nele e fiz uma oração e falei, Deus, eu vou levar desse jeito. As pessoas vão me criticar, vai falar que eu tô querendo, porque a religiosidade vai falar, pra quê, mano? Vai trazer um cara caindo pra cá. Mas eu tenho certeza, que no fundo ele queria ir. Porque se ele não quisesse, ele ia sustentar e ficar dentro de casa quietinho lá e tal. Ou ele mesmo ia, tipo... Pegou na blusa eu na moto, ele montou, ajudei ele a montar, pegou aqui na minha blusa, já deu um puxão. Ele já ficou meio assim de lado. Só não quero que você me chame pra falar no microfone. Quero falar em microfone, aí eu, não. calma, irmão. Aí eu cheguei. Pastor, quando eu cheguei na porta da igreja, eu não sabia que tava tendo uma festividade, mano. Nossa, deu ruim agora. Aí eu falei, Senhor, tomara que tenha 2 cadeirinhas lá atrás, a igreja assim, ó. Aí o irmão chegou, ele falou, ô irmão Alisson, só tem 2 cadeiras lá na frente. Eu tive que passar o gulho dele na mão assim, ó. Que ele tava, né, balangando pra disfarçar. E fui com ele lá na frente. E o povo tudo olhando, porque a cidade pequena conhecia nós, né? E qual que é o seu sentimento, assim? Foi bêbado mesmo? Então, pastor, como você falou, eu sempre fui uma pessoa que se alguém fosse falar de Deus pra mim, eu respeitava, eu escutava, né? E minha mãe, acho que ela já tinha 20 anos de convertida. Só que minha mãe falava as coisas, mas também eu não dava muito crédito, porque como a Bíblia diz que o profeta de casa ele não tem honra. É mais fácil você escutar um de fora. É mais fácil eu escutar hoje, um exemplo, do que escutar o de casa. Só que, ó, quem foi profeta na minha vida foi ele naquela época. E ali, quando ele chega, como ele falou... O Cristo mais perto, né, mais pastor? perto, Da forma que nós ele me aprendemos. ensinou isso. E ali minha mãe, Anderson, o Anderson tá te chamando aí pra ir pra igreja. Ele veio te buscar, hein? Aí eu, meu Deus, o Anderson... Aí eu falei que assim, dando um dia... O boi azedou. Anderson, se levanta. Aí, pronto, foi na hora que ele falou aqui, eu falei... Ô, Alisson, tu me chamou pra falar em microfone, não. Quase que eu brigava com esse homem. Quase que eu batia nele. Ai, não me chame pra falar em microfone, não. Eu não quero negócio de Jesus, não sei o quê. Não me chame, não. Olha a ira que eu tava. Só vou pra escutar. Só vou pra escutar. Deixa eu quieto. Aí eu fui cambaleando, como ele falou, ele me abraçou e fomos. Quando eu chego lá, pastor, eu não me lembro de nada. Eu sei que foi uma vizinha na época. Nós sentamos nas primeiras cadeiras.
Aí você começou a bater, eu aqui focado aqui em Deus, intercedendo pela vida dele, né? Da forma que nós aprendeu. Aí eu senti aquela batida na perna, 2 cadeirinhas na frente, né? A gente aprendeu o que é interceder pelo próximo, e eu intercedendo aqui ligado. Daqui a pouco bateu na minha perna. Ô, Alisson! Eu falei, o que foi, irmão? Traz eu amanhã. Eu falei, irmão, o culto começou agora, calma, escuta. Aí Deus falava no meu coração, estou trabalhando. Eu falei, Senhor, faça a sua parte, pai, a minha eu já fiz. E assim, sabe, quando eu olhei pro Anderson, o suor, mano, pingava o suor do rosto dele, a blusa dele ficou toda... O álcool começou a sair, eu presenciei essa parada. Eu vi Deus arrancando o álcool da vida dele, mano. Eu vi o semblante dele mudando na igreja do meu lado. Eu vi os olhos dele se abrindo, ele começando a conhecer o pessoal da igreja e falando, ô, fulano tá aqui, esse cano também, nossa, eu quero tá aqui. Aí quando eu fechei os olhos, eu lembro que o pastor fez o apelo e eu intercedendo. O Anderson estava em cima do altar, abraçado com os 2 pastores, falando, Deus é bom, né, pastor? Você nem levou ele lá, ele não, que foi lá. Ele foi sozinho, pastor. Fui sozinho, né? Até hoje, mano. E só que antes de eu bater nas pernas do Alisson, eu senti um fogo, pastor. Pastor, eu senti um fogo mesmo, como fosse um calor, uma febre. Igual quando a pessoa passa mal e tá com o corpo muito quente e fala com alguém, eu tô passando mal, eu tenho que ir no médico, eu tenho que tomar um remédio, mãe me dá um remédio, esposa me dá um remédio. Era esse calor que eu tava sentindo por dentro. Só que ali já era o poder de Deus, porque eu 12 anos no alcoolismo, eu sabia que a quantidade de álcool que eu bebia, eu só tava melhor no outro dia, mas mesmo assim só acordava meio embriagado. 6 horas, pastor, a medicina fala que 6 horas para o álcool sair o efeito. O efeito do álcool, pastor, saiu ali em coisa de 20 minutos. Começou aquele fervor, suava frio, ficou sóbrio. Pra mim eu comecei. Traiu amanhã que esse canto é bom, eu quero mais, eu quero vir. Eu comecei a conhecer as pessoas, inclusive conheci até o pastor da igreja, que no mundo eu já conheci ele, só que eu não sabia que ele era pastor. Aí eu fiquei olhando assim, é o Valdo, é o pastor. Meu patrão, que eu trabalhava, ele é cristão, tava lá, eu conheci ele. Também. Vizinhos, alguns conheci, e todo mundo olhando pra mim, pro Alisson, e ali, né... teve aquele momento, e como o Alisson falou, Black, que pessoas achavam que eu aceitei Jesus porque eu estava embriagado. Eu estava muito embriagado. Que você embriagado, você não tem medo de nada, você quer topar com qualquer um. Você se acha, né? E eu vi que, meu Deus, é tremendo. É como a palavra de Deus fala em Tiago, Tiago 2, né? Do 14 ao 16, por ali, que fala da fé. Que a fé sem obras, ela é morta. Né? Porém, tu tem fé... se alguém tiver dizer que tem fé e se não fizer dela, né, a obra, poderá salvar o próximo? Não. E ali, né, nesse momento, né, nesse período, todo nesse testemunho, se cumpriu nessa palavra de Tiago. Porque o Alisson, ele me convidou, ele veio com a fé dele, ele me convidou e ainda ele teve a ação. Ele só não me convidou. É o que aqui fala em Tiago, porque não adianta ele falar que tinha fé, me convidar e não ter ação. Porque embaixo, no 16 vai falar que se alguém chegar batendo na sua casa, precisar do alimento cotidiano, e você falar, vai em paz, Deus te abençoe. Então você não passou a fé salvificadora. É mesmo que nada. É como se chegar alguém na minha frente agora padecendo, eu ter condição de ajudar essa pessoa, eu não vou ajudar e... eu fazer só uma oração, pedir que Deus abençoasse ele. Eu creio que Deus não vai receber essa oração, porque eu tenho condição de suprir, né? Suprir. É o que aconteceu. Ele apenas não lançou a palavra do convite, mas ele teve a ação. Então eu acho que a ação na vida de muitos que se diz que tem fé e que conhece a palavra de Cristo, ela soma, pastor Marcelo. É o principal, que não adianta eu pregar o evangelho e não ter ação. Verdade. É isso mesmo. Discipular, né, pastor? Que nós falamos, né? Acompanhar. O discípulo, vamos dizer assim, as obras. Obra não salva. Mas ela contribui para você conhecer quem é Cristo. Ela contribui, para você entrar no caminho. Então, a obra que ele fez, a ação, contribuiu para que eu entrasse no caminho. Sim. Porque é fácil, pastor. Você só falar, vai para a igreja. Mas ele, eu passei 3 meses... Ele me abraçou e me levou para a igreja. Ele apenas não mandou eu para a igreja, ele me levou para ir para os caminhos. E ali, pastor, quando o álcool saiu, eu aceitei Cristo como Salvador, abracei os 2 pastores, eu nem senti quando eu estava lá em cima. A palavra falou comigo, me aquebrantou, e foi um sobrenatural, né, tremendo.
Mas a pergunta que não quer calar, de lá pra cá, 2016, mano, você colocou algum álcool na É boca? isso que eu ia falar, isso que eu ia falar Então, agora. isso é muito 9 interessante. anos, Pega aí, povão. 9 Legal, anos se 9 anos. passaram. Então, pastor, o que o Alisson falou agora... Qual que foi a data que você aceitou Jesus? 2016. 2016, você lembra o mês? Lembro. Lembro sim, pastor. Qual que é o mês? Foi fevereiro, março. Foi depois do carnaval. O carnaval de... Março É de verdade. dois... Memória boa, eu não tenho essa memória. Março sabe, de pessoal? 2016 pra cá. Como que é o Anderson hoje, cara? Pastor, essa é uma pergunta muito interessante que o Black e você me falou. Que muitos que hoje estão no mundo do álcool me perguntam como foi que você conseguiu a não tocar mais em álcool. Porque é totalmente diferente de você tentar deixar aos poucos, que foi de uma vez. Foi o agora, o de repente de Deus. O agora. E tem pessoas que passam por clínicas. Eu não, eu fui agora. Tem gente que passa por 20 vezes na clínica. 10 internações, Muitas vezes 15 tem internações. a reação de volta. internação. E cai. É, E eu trabalho com álcool ainda, no meio do álcool. Mas é porque a empresa é muito grande, né? Ele faz entrega, tá? Pelo Umas aplicativo. coisas muito cara. Aí, pastor, o que aconteceu? Depois que eu me converti, e ele continuou me discipulando. Antes, assim, eu falei até com o pastor, pastor, eu tô preocupado, o que foi? Não, porque eu vim muito embriagado, muito bêbado, e eu não sei. E aí, pastor, vão achar que eu não aceitei Jesus de coração e tal. Eu tava embriagado, pastor. O pastor olhou assim pra mim, não, pode continuar vindo, que Deus conhece o teu coração, cara. glória a O Deus. próprio Deus que tá fazendo a obra. Só que depois veio as conversas de pessoas que achou que foi por conta do álcool, Era fogo de palha, né? fogo de palha, que Não dou um mês. vieram falar pra mim, Não pastor. dou um mês. Pastor, vieram falar É pra aquelas mim, ideias, né, pastor? pessoas que congregavam lá mesmo, que não acreditou na minha conversão, que achou que ele me levou porque eu tava embriagado. É como se uma pessoa embriagada sobe num palco agora, eu quero cantar, tipo aparência, se amostrar. Abri um parênteses aqui sobre essas ideias. O Anderson, depois da conversão, ali que ele veio, eu acompanhei ele durante o período inteiro, né, do discipulado. Só que ele ia pro trampo, aí a hora de almoço, o Anderson ia lá pra casa da minha avó, que eu morava com a minha avó, mano, não era casado ainda. Então, na hora de almoço que ele tinha, eu tava discipulando ele, direcionando ele sobre essas paradas, entendeu? Então foi tão violento que, assim, nós sabemos que o mundo espiritual, ele mexe, né, no mundo espiritual, certo? Quando você ganha uma alma e tá cuidando de alguém. Eu lembro que tinha um tio meu na casa da minha avó que veio de São Paulo daqui pra lá. E eu lembro que ele arrumou uma confusão tão violenta porque todo dia eu discipulava esse cara, mano. E o cara não aguentou. Ah, vai embora daqui, desapareça. Eu falei, meu Deus, mano. Aí eu falei, Senhor, tô fazendo certo, que é discipulando o cara. Não vou deixar de discipular o cara. Entendeu? Eu vou continuar discipulando. Aí Deus falou, não, filho, vai orar. Eu fui pro meu canto orar, levei ele pra orar. Nós fui num canto orar. E ali Deus abriu, caiu na palavra lá, que eu não lembro de Deus estar. de paz, esmagará a Aí cabeça Deus de falou assim, Satanás. a resposta que tá é essa aqui. Aí me deu essa resposta. O Deus de paz esmagará Satanás. Quando eu voltei pra casa, o cara que falou que era pra mim ir embora, voltar pra São Paulo, tava com a passagem comprada aí. No mesmo dia foi embora, mano. Você sabe da responsabilidade que você tem, cara? Primeiro, olha o tanto de gente que falou assim, ó, não vai durar um mês. Um mês. Já são 9 anos, já que você está na 9 presença do anos. Senhor. Só que não é só isso, só. Existe um monte de gente que fala assim, cara, eu quero ser que nem esse cara aí. Sim, tem. Não tem como, tipo assim, não tem mais para onde você ir. Não. Imagina uma ilha no meio do oceano, você pegou um barco e foi até essa ilha, quebrou o barco. E agora, se você querer voltar Não tem para recurso. onde que você tá, não tem mais para onde você voltar, cara. Sim. Olha a responsabilidade. Eu sei que você já está firmado na rocha e tal. 9 anos não é 9 dias, não é 9 semanas, não. 9 anos já deve ter aguentado coisa pra caramba. Sim, eu passei por muitos altos e baixos. Né? pastor. Mas olha a responsabilidade que você tem. E inclusive, pastor, pessoas que chegam hoje, pessoas do mundo que bebem, falam que eu estou no melhor caminho, e tem uns que falam, Anderson, o dia que eu entrar na igreja, eu quero ser um crente que nem você, um cristão que nem você. Glória a Deus. Eu não estou me gabinando, né? Glória a Mas Deus. assim, eu sou falho e sou pecador, né? Mas assim, eu aprendi que o fruto ele fala. Jesus fala que a árvore é conhecida pelo fruto, né? E eu sou um espelho, né? Como o Paulo fala que nós somos a carta de Cristo. Eu sou uma carta na frente da pessoa, né?
E eles falam que o dia que eu entrar eu quero ser que nem você. Que eles viram agora a minha libertação, porque como o pastor falou, muitas pessoas falaram que eu ia passar só 8 dias e eu voltar pro álcool. Não, só dou 15 dias, só dou 30. Foi multiplicando. Aí pra falar da parte da libertação, o que foi que fez eu parar de uma vez, né? Foi o poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Por quê? Tem pessoas que não acreditam, pastor. Mas Deus, ele usa o homem na terra. Nós hoje vive a plenitude do Espírito de Deus. O Espírito, ele habita na tua vida, na minha vida, na vida do Black, na vida daquele que confessa Cristo como o único e suficiente Salvador, né? É o Espírito que convence o homem do pecado, como a Bíblia diz. Né? Então, pastor, nós somos selados pelo Espírito. E aí tinha um pastor lá pregando, e estava aí o Alisson. O Alisson nunca me deixou. O Alisson nunca... Eu louvo muito a Deus, né? É uma das coisas que faz eu estar em pé hoje. É Jesus, o Espírito de Deus. E esse homem aqui, cara. Foi o que fez eu amadurecer, fez eu ter uma intimidade, uma comunhão com Deus e uma fé forte na rocha. Toda a honra e a glória pro Senhor, lembrando aqui, né? Não quer mérito, né? Eu na frente ali do pastor, o pastor começa a falar toda a minha vida, o Espírito de Deus. Tudo. O oculto e o escondido. E ele olhou assim pra mim e falou, tá caindo uma bênção do céu agora. Tu creu, filho? Creio, eu acredito. Eu comecei a gritar na frente do povo. E parecia uma faca entrando na minha cabeça, descendo aqui na minha garganta uma espada. Até embaixo. E eu, ai. E começou a doer os rins, o fígado. Aleluia, Jesus. O pulso. E aquele fervor dentro do meu sangue, ele olhava assim pra mim, Deus está tirando todos os seus carrapichos, Deus está trocando o teu sangue agora, Deus tirou você do fundo do poço. Aquela rua todinha falava mal de você, aquela rua todinha falava que você ia terminar que nem seu pai, mas Deus te viu lá de cima pra baixo, Deus te levanta do poço, que grande é a obra que Ele tem na tua vida, você vai chegar diferente naquela rua, já vão te olhar diferente. Lembrando que eu estava no dia, eu lembro da palavra desse pastor. Ele era do Rio, ele estava lá para pregar. Ele falou assim, ó, igreja, Deus faz assim, ó. Arranca o homem do alcoolismo. Cara, eu não sabia de nada. Não conhecia nós, nunca viu. Glória a Deus. Não foi bebida, alcoolismo. Eu estava na profundidade, Glória eu estava entregue, meu pastor. Glória a Deus. Aí, pastor Marcelo, vai fazer 9 anos, né? 10 anos ainda vai completar, mas já tem 9. Pastor, nunca coloquei uma dose sequer na boca de oportunidade de aparecer. Aí, não deu nenhum gosto, nenhuma vontadinha. Pastor, diante do meu Jesus Cristo, mano, nunca passou. Tomar um golinho de pitu, calma aí, vamos ver. Nunca mais. Black. Nunca, Deus Black, arrancou da raiz nunca, mesmo, Black, pastor. nunca. Glória a Deus, hein, mano. Eu louvo e agradeço a Deus, porque tem pessoas que dizem, segundo pessoas que parou de beber por conselho, ou parou de beber muitas das vezes por alguma clínica, eles falam que às vezes passa aquela vontade, aquele desejo. Só que em mim não passa vontade nem desejo. Foi um poder que só Jesus tem esse poder para mudar a vida de uma pessoa. Talvez você que está nos assistindo, talvez você que está nos escutando, nos assistindo, está falando assim, Deus nunca vai mudar a minha vida, pau que nasce torto, nunca se endireita. É mentira. Talvez você está falando, tal pessoa não se endireita. Meu irmão, olha o testemunho do Anderson. Deus mudou a vida do Anderson. Eu conheço o carpinteiro chamado Jesus Cristo de Nazaré, que toda madeirinha torta, toda madeirinha zoadinha, ele coloca no lugar e faz algo novo, e Deus pode fazer algo novo na sua vida em nome de Jesus. Obedeça a voz dele. O Anderson obedeceu a voz dele. O Anderson obedeceu a voz do Senhor Jesus, e ele foi salvo para a glória do Senhor. Você pode andar por onde você for, para onde você quiser, só Jesus tem palavra de vida eterna. Talvez você não está firme ainda, você está achando que palavras boas, palavras de vida, a bebida, o álcool, as mulheradas, a droga pode te dar, é uma mentira. Palavra nova, fake news, é uma fake news. Na verdade, quem pode te dar vida é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Creia nele que será salvo tu e a tua casa, em nome de Jesus. Black,
música nova por aí, Black? Tá chegando, né, pastor? Dia 31, rapaziada. Você que acompanha a gente aí, certo? Se identifica com o nosso projeto. Vamos só se situar, tá bom? Hoje é dia 23. 23. Esse podcast provavelmente vai ao ar dia 6. Opa! Dia 6. Então, você deve estar assistindo aí. Já foi lançado o Então, projeto. já tenha sido lançado já, tá Já bom o entra projeto. aí já. Ale, faz um favor pra nós, Ale. Ajuda aí, ó. Coloca o link aí, mano. Embaixo do videoclipe. Tem como, né, Ale? Fortalece nós. Tá bom. Produção. Então, dia 31... Que já passou. Provavelmente quando for ao ar esse episódio já tenha sido Então, na lançado. verdade, esse trampo aí que tá vindo se chama Cristo na Quebrada, né? É a importância de o evangelho estar presente na quebrada, né? Porque aonde o evangelho chega tem resultado, tem pessoas que é alcançada. Eu tava trocando ideia com meu parceiro Vanderlei ali no carro e falando sobre isso, né, irmão? Sobre isso, algumas experiências que nós já passou de trás e sobre o que eu coloquei nessa canção. Cristo tá pelas quebradas em Cafarnaum, operando os milagres e alcançando mais de um. Então, mano, Cristo não ficou parado, irmão. Então, o apóstolo Paulo falou, mano, o apóstolo Paulo falou, sejam meus imitadores como eu sou de quem? Do Cristo. Então, você que é imitador de Cristo, irmão, você tá parado por quê? Você tá parado, você não entendeu, você não gerou alguém, você não entendeu ainda o evangelho, sabe, pastor? Então, o Cristo, ele andava por Cafarnaum e por outras províncias. Então, hoje nós anda também. Nós está dando continuidade somente àquilo que Cristo fez e nos ensinou, sabe? E está tendo resultado. Enquanto Cristo alcançava mais de um, a gente está contente de alcançar um, mano, e olhar pro mano e falar, meu, deu bom, mano. É sobre essa parada, olha para nós, mano. O evangelho fez sentido para nossas vidas. Louvado seja Deus, sabe, pastor? Glória e toda a Deus. honra é para Ele, toda glória. Nós é só o instrumento. A mensagem não é minha, pastorzão. Então, ó, você, parceria com o Caramelo, ele tá vindo aí no refrão. Cristo tá pelas quebradas. Então, dá o play. Vai falar com você essa canção, tá bom? Que Deus abençoe. Tamo junto, né? É um prazer. Tá bom. Black, todo mundo que vem da Resgatando Valores tem direito a um conselho e 2 perguntas. Um conselho que você me daria? Um conselho? Calma aí. Pro senhor? Nossa, o senhor foi profundo agora. Um conselho que Continua você me daria. fazendo, lindão, o que você tá fazendo. Se move do seu jeitão, porque Deus, mano, quer você assim, entendeu? Nessa simplicidade, entendeu, mano? Que esse coração enorme alcançando pessoas, né, mano? Que essa intensidade que você tem e que Deus possa proporcionar, sabe? Vários lugares pra você entrar, mano, com essa mensagem. Porque nós sabemos que o senhor é um cara de verdade, não é porque eu tô na sua frente, não tô fazendo média com você não, irmão, é de verdade, hein? Você é um cara de verdade aí, que esse brilho não venha apagar, certo, irmão? E que o azeite venha multiplicar na sua vida. Glória a Vai Deus. nessa força aí, pastor, você não tá sozinho não, tamo junto. Glória a Deus. 2 perguntas você tem direito. O senhor? É. Olha, Qualquer pergunta. Sério mesmo? Vamos lá, 2 perguntas, certo, pastor? Faz uma, eu respondo e depois você faz a outra. Certo. Caramba, aí você me pegou. Não posso dividir a pergunta com o Anderson? Se ele quiser, pode... Eu faço um, ele faz outro. É que ele não é da Resgatando Valores, mas vamos né? abrir espaço agora, Vamos abrir, vai. né? Normalmente é só quem é da Resgatando só. Pronto, tá bom. Mas vai lá. 2 perguntas. A primeira... Uma é sua e uma é do Anderson. Ele vai pensar aí na pergunta dele. Vamos lá, 2 perguntas. Primeira pergunta, certo? O Anderson pergunta, vai lá, mano. Deixa eu passar a bola aqui, produção. Lindo. Pastor, pega nós como, pastor? Pega nós de vai, calça João. curta, não avisa nada. Pastor, Vai, eu tenho uma pergunta simples e objetiva. Você é a igreja ou você vai à igreja? Boa pergunta. Opa, boa Tem até um pergunta. boné aqui que fala sobre essa parada. Na verdade, assim, ó, o lugar aonde que eu estou, ele é um templo. Quando eu me reúno com os irmãos, eu estou congregando. E a transformação que acontece comigo se chama igreja. O que é a igreja? A igreja é eclésia, tirados para fora. Então, quando eu sou tirado das trevas, o que é o evangelho? O evangelho é o poder de Deus para tirar das trevas e vir para a maravilhosa luz. Quando eu sou tirado das trevas e venho para a maravilhosa luz, eu me torno
igreja. Eu me torno igreja. Mas eu sou só selado como igreja quando eu estou congregado com os irmãos, fazendo parte do corpo de Cristo. Agora, onde que vai ser esse templo? Se vai ser no meio da rua, na praça, se vai ser no barraquinho lá no meio da comunidade, se vai ser num templo, num salão, se vai ser numa catedral, aí não importa. Importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Isso é ser igreja. A igreja não é você não vai numa igreja. Você é a igreja que se reúne com outras igrejinhas para se tornar o templo, a morada do Espírito Santo, que não é o lugar, é você, que se torna o corpo de Cristo, porque você saiu das trevas, veio para a maravilhosa luz. E aí você se torna a igreja anuncia o evangelho. Quando você sai das trevas e vem para a maravilhosa luz, você está anunciando ao mundo. Olha, esse daqui é o evangelho, que é o poder de Deus, que é Jesus Cristo, que um dia morreu na cruz por nós, para nos transformar em igreja, o corpo santo dele. Quando Jesus voltar, ele quer uma igreja adornada, limpa e transformada pelo poder do evangelho do nosso Senhor Jesus. Vamos é lá, isso? É isso aí, pastor. Vou engatar a minha agora, hein? Agora deu tempo de Bela pensar. resposta. Mano. Deu tempo de pensar, certo, rapaziada? Qual que é o maior sonho do nosso pastor Marcelo hoje, mano? Já conquistou, já realizou, tá perto. E aí, como é que é? O meu maior sonho é conhecer Jesus, cara. Ô, glória. Deveria ser o sonho de todo cristão, certo? O maior pastor? sonho é poder ver Jesus como ele é. O meu maior sonho. A gente poderia realizar qualquer sonho na face da terra. Qualquer sonho. Qualquer sonho. Tipo, quando a minha filha nasceu, outro dia eu tava conversando com a minha esposa. Mano, minha filha tem 13 anos, cara. Sabe o que é você, tipo, cuidar de um ser humano durante 13 anos e dar certo? Hoje, graças a Deus, o Felipe falou aqui que ela contou o testemunho lá, que ela leu os 4 evangelhos, né? Tipo, mano, tá dando certo, cara. Talvez não esteja da forma que você gostaria que está, mas hoje né? você fala assim, mano, cara... Aí vem o Pedrinho agora. Você fala, mano, olha a responsa que veio. Mano, eu quero ver minha filha se formar, eu quero ver a minha filha casar, apesar que, né, quando chegar o varãozinho lá vai ser doloroso, né, e tal. Mas eu quero ver minha filha se casar, mas se vamos formar. passar por isso, né, pastor? Quero ver minha filha casar, eu quero ver ela se formar, eu quero ver o Pedro casar, se formar e tal. Eu quero ver todas essas coisas. Eu quero chegar na velhice com a minha esposa, ao lado dela, ter a oportunidade de celebrar aí 50 anos ao lado da minha esposa, né, 60 anos. Eu quero chegar na velhice. Mas nenhum desses sonhos se compara ao maior sonho da minha vida. É poder andar nas ruas de ouro, poder adorar a Deus por toda a eternidade. Esse é o meu maior sonho, cara. E se cumprisse hoje todos os outros sonhos que eu não recebi, seria em vão e eu não, me frustraria, porque o meu maior sonho é conhecer Jesus cada vez mais. Top de verdade, tá vendo aí, pessoal? Aqui vai. Black, uma coisa que eu faço que você nunca faria. Hoje você tá demais, hein, mano? Você era pra ter dado um salve. Uma coisa que você faz que eu nunca faria, mano. Mano, não leva pro coração, tá, pastor? Uma coisa que você faz que eu nunca faria. Vamos lá, mano, ó. Quem entende de casa sabe, mano. Uma coisa que o pastor Marcelo faz que eu nunca faria, mano, é o boné, tá ligado? Ó. Às vezes ele bota no último, eu nunca faria isso aqui, mano. Pastor, com todo respeito, mano, ama a sua vida. Ó, acabou de fazer aí. Então vago, mano, ó, tá vendo aí, ó, Caio? Olha, tamo junto, deixa eu só falar pra ele da história de um cara que foi zoado aí porque era calvo e aconteceu, ó. Só vou falar essa história pra ele aqui, ó. Tá? Mas é isso aí, ó. Black, é uma alegria, cara, poder te receber. Tamo junto. Tá bom? Anderson, muito obrigado. Amém. Deus abençoe a sua vida. Amém. Você que está nos acompanhando, olha por a vida do Anderson. Olha para o que o Evangelho ele fez na vida do Anderson. Glória a Deus. E talvez você não creia, cara.
Mas se você der uma oportunidade, vai bebendo dessa água, vai comendo desse maná, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Deus, ele erra? Não. Se você chegou até aqui agora, se você ouviu o testemunho do Anderson, é porque Deus tem um plano na sua vida. E assim como Deus fez na vida do Anderson, tenha certeza que Deus pode fazer na sua vida também, em nome de Jesus. Basta simplesmente você abrir o teu coração e deixar o Senhor trabalhar na sua vida. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para aperfeiçoar em nome de Jesus. Tá bom? Aquele grande dia vai chegar. E a resposta é: o seu nome está escrito no livro da vida? Se não está, dá a chance hoje para Jesus Cristo escrever o seu nome no livro da vida. Você que ouviu este podcast, assistiu e quer o seu nome no livro da vida, escreve aqui embaixo, aqui, ó: hoje eu quero meu nome no livro da vida e quero aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Meu irmão, a gente vai entrar em contato com você em nome de Jesus, tá? Vou deixar o meu telefone aqui na descrição. Tem o telefone dos irmãos que vai estar na descrição também. Pode escolher um dos nossos telefones. A gente vai entrar em contato com você. E aquilo que o Black A falou sobre discipular, a gente vai fazer de tudo para estar perto de você e vai discipular a sua vida. Vai conversar sobre a Bíblia. Em nome de Jesus. Mas uma coisa só. Olha para nós. Porque o Evangelho está dando certo, deu certo, e um dia nós vamos se encontrar com o Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém? Quero orar pela sua vida. Senhor, essa pessoa, Pai, que esse episódio, Pai, chegou até ela, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que ela seja alcançada, Deus Pai amado, pelo poder, Deus Pai amado, da Tua Palavra. Deus, o Senhor usa de exemplos, ó Pai, para alcançar outras pessoas, ó Pai. Que o exemplo do Anderson, Pai, que o exemplo do Alisson, Pai, possa, Senhor, alcançar pessoas, Senhor, no dia de hoje. Senhor, continua, Senhor, soprando, Deus Pai amado, o Teu Espírito em nós, ó Pai, porque somos pequenos, ó Pai, mas pelo Teu Espírito conseguimos fazer grandes obras, ó Pai. Então que esse episódio, Pai Senhor, possa soprar os quatro cantos, Pai Senhor. Pai Senhor, e alcançar pessoas, ó Pai Senhor, para que a Tua obra, Pai Senhor, venha a ser realizada em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Senhor, eu abençoo em Teu nome, Pai Senhor, o Anderson. Eu te agradeço, Pai Senhor, pela vida do Alisson, ó Pai Senhor, e te peço a bênção do Senhor sobre a vida dele. Cada um que está aqui na produção, ó Pai Senhor, e sobremaneira, alcança vidas, ó Pai Senhor. É que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Você chegou até aqui agora, ouviu um testemunho top, uma palavra top, uma oração top, e não deu like, cara. Tá de tiração, né? Vai agora lá, dá o like, deixa o seu like lá em nome de Jesus, compartilha com alguém, deixa lá os seus comentários, o que você acha, tá bom? Talvez tenha alguém que precisa de ouvir, casa de acolhimento, casa de recuperação, sabe? Faça esse podcast chegar até mais pessoas. Para quê? Para ter like, para ter visualizações? Lógico que não. É para que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo seja espalhado aos quatro cantos em nome de Jesus, tá bom? Esse é o nosso maior intuito. Se Cristo não for, nós não iremos. Verdade. Tá? Só iremos até onde Jesus está. Afinal, para onde iremos, sendo que só Jesus tem palavras de vida eterna? Igreja Resgatando Valores, Os Crentes Produções, Dona Irene Gastronomia e todos os outros patrocinadores que passaram aqui, ó. Deus abençoe a sua vida. Anderson, obrigado, meu querido. Foi uma alegria poder te conhecer. Deus abençoe. Black, você é de casa, você tá ligado, né, mano? Obrigado, pastorzão. Essa brincadeira aí, Deus vai pegar vocês, você sabe, né? Te amo. Deus vai pegar vocês com essas brincadeirinhas aí, né? Vai nessa. Não fica bravo, não leva pro coração, pastor. Não levar pro coração. Vou falar. O cara tá fazendo academia, velho. Primeiro dia de academia tá. Pelo amor de Deus, cara. Pro coração, pessoal. Pelo amor de Deus, cara. Falei pra não levar pro coração. Esse é o RVCast. Vê se não esquece. Aquele abraço, seu podcast de toda quarta-feira é nóis. Até quarta-feira que vem. Tchau. Fui. Obrigado. 27 Heartbeats.